últimos tempos eu tenho trabalhado muito com a questão do feminismo, de diversidade, né? E pegando um pouco essas questões de direitos humanos, igualdade e tal. Eu acho bem legal o engajamento de chamar a atenção das pessoas para o tema, porque tem muita coisa que está entranhado na gente, na sociedade, e a gente não percebe. Não é um tipo de carreira que você segue levianamente. Você segue porque você quer dizer alguma coisa. Se lembrarem do meu trabalho porque tem diversidade, eu vou ficar, assim, absurdamente feliz, entendeu? Eu gostava muito de desenhar na aula e um dia eu percebi que eu só gostava de desenhar mulheres. Era assim, eu desenhava uma menina, saía uma menina linda. Eu ia desenhar um menino, saia um boneco de palito. Quando eu era mais nova, eu achava que eu sabia o que era feminismo. Eu convivia com pessoas que sabiam, que militavam no feminismo, mas eu não tinha um aprofundamento. Até falei esses tempos num evento que eu vivia num outro mundo. Quando eu percebi que eu só estava desenhando pessoas brancas e pessoas jovens e pessoas magras. E isso eu era adolescente. Aí eu pensei assim, acho que tem alguma coisa errada com isso, mas eu não sei exatamente o quê. E quando eu me tornei adulta, que eu fui conviver realmente no trabalho, com outro tipo de pessoas, na faculdade mesmo, é que eu comecei a ver as dificuldades maiores que mulheres que não eram eu tinham. Existe uma lógica muito errada de que o normal, o centro, é aquela figura europeia, branca, da média dos 30 e homem, quando na verdade não é. Se você entrar no metrô, você vai ver a diversidade, a coisa mais linda do mundo, entendeu? Eu tenho amigas que falam às vezes, viu alguém fazendo uma barbeiragem na rua e uma amiga minha fala, tinha que ser mulher. Como assim, meu? E você? Você é o quê, sabe? E foi depois na faculdade que eu comecei a ler sobre feminismo, acompanhar alguns blogs feministas, alguns blogs também do movimento negro. E aí eu falei, não, realmente, isso é importante. Não existe você fazer um objeto de arte, uma obra, um livro, uma poesia, que não tenha uma intenção de fala. Então, qual é a intenção que eu quero com o que eu estou escrevendo? E aí eu comecei a tentar desenhar realmente pessoas bem diferenciadas e buscar isso. E era difícil porque eu não via tantas referências para isso. Quando eu fui convivendo no mercado de quadrinhos, é que eu vi das dificuldades das minhas colegas, de que eu vi como certos temas não eram abordados como deveriam. A primeira referência grande que eu tive disso foi lendo Sandman, que tinha uma personagem trans. Eu falei, é isso que eu quero. Uma das minhas grandes influências em me preocupar com isso, de fato, eu acho que veio de X-Men e veio de Love and Rockets também, dos irmãos Hernandes. Eu vi que tinha uma necessidade, por exemplo, de uma representatividade nos quadrinhos, principalmente das mulheres negras, muito grande. Eu acho impensável você imaginar que hoje em dia tem fãs de X-Men que reproduzam discursos opressores, quando toda a mensagem que está ali é exatamente você falar de diversidade, você ser contra o racismo. É toda uma mensagem muito positiva para ter gente que leu isso tão atravessado. Não importa o que eu esteja fazendo, eu sempre tenho uma preocupação muito grande com a representatividade. Então, eu quero fazer personagens muito diversos, sempre que isso for possível, com diversos tons de pele, tipos de corpos, fazer pessoas gordas, pessoas magras, pessoas com deficiência física. Então, assim, essas coisas que são visivelmente perceptíveis, eu sempre tento ser bastante diversa, não importa o projeto, não importa se eu estou falando de diversidade. 4 anos atrás, eu não fazia a menor noção do que era sororidade. Quem me deu isso foram minhas colegas quadrinistas. Principalmente do Ladies Comics, que é um site, e elas
o trabalho delas é de divulgar e auxiliar na produção de quadrinhos femininos, né, no sentido de produzidos por mulheres. Por conta da internet, a gente começou a se enxergar, né? Então, por conta do primeiro encontro Ladies Comics, desses encontros que foram feitos com a Trina Robbins e da própria internet, a gente começou a perceber que tinham muitas autoras espalhadas. A gente sabia que tinham autoras espalhadas, mas a gente não tinha noção da quantidade. E aí, quando teve o primeiro encontro, Ladies Comics, tinha, sei lá, 200 autoras todas juntas. Eu não fazia a menor ideia que tinha essa quantidade. Por que eu não sabia isso? E lá eu conheci autoras que são fantásticas para mim, como a Gabi Love Six, a Cirlanei. As duas tratam no tema de sexualidade e é, tipo, muito, muito bom. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Laura Taide e da Aline Lemos. Agora elas estão trabalhando na Pago juntas no título. A Caol Porfírio, que faz aquele Fight Like a Girl. Então, tem uma profusão de mulheres com conteúdo feminista trabalhando. E aí você pega coletivos como o próprio Ladies Comics, você pega Colan Sem Decote, todos esses aglutinadores, né, foram juntando as autoras de uma maneira em que a gente foi se enxergando. E isso foi dando uma força muito grande. Então, quando sai o trabalho de uma, a outra já está divulgando, sabe? Tem toda uma irmandade muito legal que não é... que foi se formando de uma maneira meio orgânica, meio legal mesmo. Cada quadrinho, cada ilustração minha que envolve texto, também tem uma preocupação muito grande com isso. A gente não pensa, tipo, diretamente no roteiro, incluir coisas assim, temas sobre feminismo. Mas eu acho que a gente faz um quadrinho em que, os dois personagens têm um peso igual. Espero. Né, você vê que existe um esforço de editoras grandes como a Marvel e uma DC de colocarem essa diversidade também. E por mais legais que as pessoas sejam, a gente sabe que se uma empresa grande começou a colocar é porque começou a dar lucro. Eles começaram a perceber que o mercado estava ficando deste tamanho se você continuasse produzindo só para uma fatia muito pequena. É legal elas estarem engajadas, eu gostaria de ser mais. E chamar atenção para isso, as pessoas desconstruírem os temas e se tocarem, né? Nossa, isso aqui é... Eu falo uma coisa dessas porque eu tô sendo machista e eu não tô percebendo. Isso é bem legal. Quando rola algum tipo de machismo pra cima da gente, os caras também entram, alguns dos caras também entram no meio como aliados. E alguns deles já estão aprendendo a não tomar o lugar de fala, que eu não posso falar por elas, eu tenho que ser o cara que tá dando apoio, né? E, claro, todas as autoras que eu chamei para trabalhar na Pagu, eu admiro pra caramba. A Ana Ricaldi, que é a autora de Belladonna, ela convidou várias mulheres pra gente fazer um selo exatamente, que eu até brinco com ela, eu falei, a gente vai virar Marvel. Só que o berço da Marvel no Brasil vai ser feito só por mulheres, essa é a coisa linda. E aí eu defini 4 equipes, 4 títulos que eu ia começar e busquei primeiro 4 roteiristas que eu achei que iam contemplar. Eu queria fazer um título mais de humor, um título mais pesado, né, até um pouco mais de violência, um título mais ação, e queria trazer um negócio mais fantástico. Então eu já tinha mais ou menos essa ideia. Foi aí que eu chamei a Germana, a Milena, a Cris Petter e a Roberta Araújo. E ela convidou várias autoras pra gente escrever histórias de super-heroínas e que, por acaso, cada uma foi montando dentro do território nacional. Pô, a Germana, que ela tem um tom de humor fantástico. A Milena Azevedo era uma roteirista, ela é roteirista antes de mim. Ela é muito talentosa. A Cris Petter, que é, né? É uma artista completa, na minha opinião. Então, todas essas mulheres, minhas colegas, e são muitas, contribuem diariamente para o meu crescimento como artista. Assim, eu recebo as páginas que elas estão fazendo, recebo os roteiros e falo... Aí eu me sinto mais fã do que editora, né?
Meu Deus, que legal! E essas histórias futuramente vão todas se unir, de alguma maneira. Então a gente está criando um cenário de super-heroínas escrito só por mulheres. Então o feminismo tem tudo a ver com o que eu faço. E sem ele e sem todas as mulheres incríveis que escrevem sobre feminismo, dificilmente eu conseguiria ter a visão que eu tenho. Mas eu não sei, eu acho que eu sou aberta a fazer coisas bem diferentes. Eu tento inserir uma coisinha aqui, outra ali nos desenhos de fundo, às vezes, mas assim, é muito sutil. Tem um caminho longo a ser percorrido? Tem, e muito grande. Mas já está andando bastante. Tanto que nesse ano no HQ Mix, por exemplo, você vê a quantidade de autoras presentes em todas as categorias é de igual para igual com os caras. O que antes era só uma necessidade minha, Ana, de falar, passou a ser uma necessidade de um coletivo de mulheres falar. Independente do projeto, independente se essa é a temática central, eu acho que sempre vai ser uma coisa um pouco feminista e diversa, porque eu vou fazer questão que isso esteja sempre nos personagens, na própria narrativa, que não seja uma coisa que esteja repetindo o mesmo modelo que eu tento combater com os meus projetos, né, abertamente ativistas, digamos.